Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Aleluia. Esse é o texto que o Senhor tem colocado no meu coração como base para a nossa meditação. Quem estava aqui no culto da manhã? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o versículo 30. Diz o texto bíblico: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Irmãos, eu sempre digo que participar da ceia do Senhor é algo extraordinário na vida da igreja. É uma ação espiritual celebrada pela igreja de Cristo, proclamando a morte de Jesus e a sua ressurreição. O Senhor Jesus deixou para a sua igreja a celebração da ceia como uma ordenança e um memorial. Ordenança para que a igreja continuasse celebrando a ceia, proclamando a sua morte, proclamando também a sua ressurreição. É importante a gente lembrar que Jesus não foi um mártir. Ele veio ao mundo com esse propósito, de entregar a sua vida em nosso lugar, de nos resgatar da morte eterna para a vida eterna. Então, meus amados irmãos, como igreja de Cristo, estaremos celebrando a ceia até a sua vinda, amém? Agora, o texto nos mostra que Jesus estava reunido com seus discípulos. Jesus tinha escolhido o lugar, ele sabia que aquele encontro seria o último, mas os seus discípulos não sabiam disso. Muito embora Jesus estivesse há muito tempo falando, ensinando, mas eles não conseguiam entender perfeitamente aquilo que Jesus falava. E aquela noite então, nós podemos dizer que foi uma noite muito especial. Muito especial porque duas coisas aconteceram. A primeira delas é que Jesus celebrou a última Páscoa. E depois da celebração da última Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor. A Páscoa celebrava a libertação dos hebreus do cativeiro no Egito e proclamava a vinda do Messias. Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. Então, na celebração da Páscoa, estava sendo anunciada a vinda de Jesus. Então, ele veio, ele estava ali. E daí, a alguns momentos, ele seria entregue para ser crucificado, pagando a sentença de morte do ser humano, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades. E o Pai Eterno, fazendo do seu Filho unigênito, aquele santo em todos os sentidos, fazendo do seu Filho pecado, para que nele fôssemos feitos justiça e santidade de Deus. Amém? Então, em Cristo nós somos feitos justiça e santidade de Deus.
O texto não diz assim, que seremos feitos perfeitos, perfeição, mas justiça e santidade provenientes do próprio Deus, ok? Ou seja, a justiça e santidade, elas estão sendo derramadas continuamente sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. É isso. Então, um momento importantíssimo. E ali então começa o momento da nova aliança. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu separei alguns motivos pelos quais a ceia foi instituída pelo Senhor. Eu separei 5, existem outros. Eu iria apenas citá-los. Primeiro, a ceia do Senhor foi instituída para comemorar a morte de Cristo, um memorial. Eu falei há poucos instantes, que Jesus não foi um mártir. Ele não foi assassinado, mas ele entregou a sua vida. E o texto bíblico diz que em determinado momento ali na crucificação, ele olha para o céu e ele bradou, ou seja, ele falou firme, ele gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele entregou a sua vida. Ela não foi tomada, mas ele entregou a sua vida. E ali ele desce ao inferno. Jesus amado, proclama a sua vitória, toma as chaves da morte, toma as chaves do inferno, e todo o reino maligno em conjunto, unindo suas forças, não foi capaz de impedir que Jesus cumprisse aquilo que estava determinado pelo Pai. Irmãos, a Bíblia nos diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. É maior em força, é maior em determinação, é maior em capacitação, é maior em proteção. Então nós servimos ao Deus que é vivo, o Deus que é verdadeiro, o Deus que vivifica a sua palavra. A cada instante vai vivificando a palavra. É por isso que essa palavra, ela é sempre nova, é sempre atualizada. Ah, pastor, mas essa palavra foi escrita há alguns milhares de anos. É verdade. Quando você lê que nos últimos dias, não é? Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, gananciosos. Aí você diz, mas é o que está acontecendo hoje. Então, meus amados irmãos, a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno é a nossa vitória. Nós temos em Cristo a garantia de que viveremos eternamente na presença do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça de Deus por meio da fé. O segundo motivo pelo qual a ceia foi instituída foi para indicar, selar e aplicar aos seus discípulos os benefícios da nova aliança. Aleluia. Na nova aliança, nós nos tornamos templos do Espírito Santo quando reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, quando o recebemos, quando o declaramos como Senhor, único e suficiente Salvador. Então ele não vem apenas em alguns momentos do dia, não, ele veio para habitar. É mesmo, pastor? É. Ele habita. Isso significa que ele conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Talvez você esteja passando por uma determinada situação que eu já tenha passado, que os outros também tenham passado. Às vezes a gente escuta assim, mas eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei por isso. Eu digo, não sabe não. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa é única e cada um reage de uma forma, sente de uma forma. Mas o Senhor nos conhece plenamente, não somente como o Criador, não somente como aquele que se fez carne e habitou entre nós, mas como aquele que habita em nós. Aleluia! Aí, irmãos, o que é que a gente pode ver? O que é que o mundo oferece?
O mundo oferece muita coisa boa. Fecha aspas. Abre e fecha. O mundo oferece muita coisa boa. Prazeres que são momentâneos. A armadilha, ela é preparada. E na hora que a pessoa cai, imediatamente, a pessoa o quê? Ela passa a saber a acusação, ou seja, receber a acusação do inimigo. Ele é o acusador. Ele é aquele que tem um propósito de fazer com que a nossa vida não seja uma vida vivida na presença do Senhor, não seja uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é sinônimo de uma vida sem lutas e sem problemas. A vida vitoriosa é uma vida onde, diante das lutas e aflições, nós temos a presença do Senhor, nós temos a garantia do Senhor agindo em nosso ser, a garantia do Senhor derramando sobre nós de tudo aquilo que necessitamos para que possamos enfrentar as diversas aflições da vida. Terceiro motivo pelo qual a ceia foi instituída pelo Senhor é para indicar e promover a comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Aleluia. Comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Pense um pouquinho sobre isso. Você tem tido comunhão com seus irmãos? É muito fácil a gente ter comunhão com aqueles que a gente se aproxima mais. Mas a Bíblia fala que é para ter comunhão. Ele vai mais adiante, que no caso não é para mim e para você, no sentido de irmãos, mas é para cada pessoa, para mim e para você individualmente. O Senhor diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eita Jesus. Comunhão. A ceia foi criada para que a igreja pudesse estar em comunhão. O mundo lá fora é desunião. O quarto motivo é para saber fazer, mas para saber fazer ao mundo que Jesus Cristo vive e reina eternamente. Todas as vezes que nos reunimos na celebração da ceia, na celebração da ordenança da ceia, do memorial da ceia, nós estamos proclamando ao mundo que o nosso Redentor vive, que Ele já se levantou sobre a terra, aleluia, vitorioso, que Ele nos faz mais do que vencedores. Mais do que vencedores significa que a vitória final nós já temos garantia. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. E quando a gente passa pelos rios, eles não nos afogarão. Quando passarmos pelos rios, eles não nos afogarão. Quando passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, nem a sua chama arderá em nós. Lutas e aflições fazem parte da vida. Irmãos, a gente não tem ideia quanto um atleta tem que, vou usar o termo, sofrer sacrifícios, renúncias para conseguir ser campeão. Lá no atletismo somente um é campeão, mas em Cristo Jesus todos somos campeões. Todos que estamos em Cristo. E o que é que Ele nos ensina? Ele nos ensina que nós precisamos aprender a renunciar tudo aquilo que não vem a ser para o louvor da glória de Deus. E em quinto lugar, para que a igreja permaneça vigiando e orando, sempre conferindo em seu GPS espiritual, a Bíblia, a palavra, se permanece marchando para a nova Jerusalém celestial. Irmãos, nós estamos marchando, significa passos firmes para a nova Jerusalém celestial. E nós estamos a passos firmes porque estamos mantendo o nosso olhar em Cristo, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Essa ceia é uma ceia de comunhão, é também uma ceia de perdão. Ele nos ensina que devemos perdoar uns aos outros. Perdoar não significa que você vai ter amnésia, mas perdoar significa que todas as vezes que você lembrar sobre o que ocorreu, você não vai ter o mesmo sentimento que teve naquele momento. Por quê? Porque você tem abençoado, porque você tem perdoado, porque você tem procurado viver na presença do Senhor. Eu digo sempre que perdão não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de obediência. E quando a pessoa começa a declarar perdão, a me declarar: Senhor, perdoa fulano. Eu espero que não seja muito, mas se for a fulano, Beltrano, Cicrano, por aí vai. Vai dizendo o nome de cada um. Vai falando o nome de cada um, vai tendo registrado no reino espiritual. Aí eu digo sempre, você vai ouvir aquela coisa, aquela vozinha lá dentro de você, hipócrita. Você acha que engana o Senhor. Como é que você está dizendo que declara, você está declarando perdão se você não está sentindo isso no seu coração? Aí você fala, irmão, que é batalha espiritual. Você fala. Eu posso não estar sentindo, porque perdão não é questão de sentimento, é questão de obediência ao Senhor. E à medida que eu vou declarando, vai chegar um momento que eu não somente estarei declarando, mas que também estarei sentindo e estarei perdoando. É uma ceia de salvação, onde nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. Aqueles que ainda não entregaram a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus, de fazê-lo. Então, irmãos, nós podemos dizer que a ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vividas pela nova criatura em Cristo Jesus. Nós podemos dizer que é uma expressão concreta do amor de Deus e da certeza de fazer parte do corpo vivo de Cristo. Amém. Então, tomar parte da ceia do Senhor nos faz vivenciar ao menos 3 experiências marcantes que sempre nos fazem lembrar do amor, da salvação e da maravilhosa bênção de render graças ao Senhor. Já falei agora há pouco, render graças ao Senhor. Agora, irmãos, em inúmeras oportunidades, eu tenho ressaltado que o cumprimento desta ordenança é sempre uma experiência única. Alguns irmãos foram batizados no domingo passado. Alguns já participaram da ceia hoje pela manhã. E eu disse para alguns, se quiser pode vir da tarde e à noite também. Não tem problema nenhum. Vem e participa da ceia, à tarde e à noite também. Mas sabem, é um momento esperado pela igreja. É um momento esperado. É um momento esperado porque durante a ceia do Senhor, nós nos lembramos de tudo aquilo que Jesus fez. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 26 e 27, Jesus Cristo diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aí ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Aleluia, amém? Você pode dizer glórias a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aí quando a gente vai lá no versículo 1, Jesus diz assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou para o meu pai, vou preparar lugar para vocês. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é eterno, Ele é o arquiteto e o construtor da nova Jerusalém celestial. Hoje de manhã eu disse que esse lugar aqui ficou muito bonito. Você concorda comigo? Mas há alguns anos você passava lá fora, você não sabia o que era isso aqui. Faltou o quê? Faltou a mão do arquiteto. Aí eu aprendi uma coisa, não fui eu que fiz, mas eu participei, né?
estou aqui desde o primeiro dia de funcionamento dessa igreja, não era pastor. E aí eu digo, não, tem que fazer com arquiteto. E aí algumas irmãs nos ajudaram nisso e têm nos ajudado. Eu não faço nada, viu? Eu não mudo nem a cor da parede. Ó, você não chamar arquiteto, ó, não é, mas isso aqui, qual é a melhor cor que vai ficar aqui? Aí de vez em quando eu vou em algum lugar, né? Lugar fora daqui de Maceió, que aqui não existe isso, mas fora de Maceió eu vou numa igreja, estive na igreja de um colega fora de Maceió. Ele disse, olha aqui o que eu fiz, como ficou bonito, ficou legal. Aí eu disse assim, quem foi que construiu isso? Ah, fui eu mesmo. Ah, eu entendi. Eu estou vendo, não chamou arquiteto não foi? Ele disse, não, mas nem precisou. Eu digo, é mesmo, mas faça uma coisa, próxima vez chame o arquiteto, que vai dar um toque especial. Irmãos, nós temos que chamar o Senhor para a nossa vida. Nós temos que estar diante dEle. Nós temos que dizer, Senhor, está aqui esse plano, está aqui esse propósito. Isso faz parte daquilo que o Senhor sonhou para mim. Isso faz parte daquilo que o Senhor planejou para mim. Ah, meus amados irmãos, Jesus voltou para o Pai, mas deixou com seus discípulos a sua paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que é tranquilidade, mesmo diante das situações mais difíceis. Ah, irmãos, sempre amei e respeitei muito os meus pais. E quando meu pai partiu, eu comecei o culto. E quando eu começou a dar um nó na minha garganta, assim, que eu pensei assim, eu não vou conseguir. Aí o Espírito de Deus nos fez lembrar que nós temos um Pai eterno. Um Pai que não esquece, o Pai que não deixa, o Pai que abençoa, o Pai que protege, o Pai que sustenta. Aí depois de tudo, uma pessoa da família, bem próxima, mas que ainda não teve experiência com Cristo, ele disse assim, ô Múcio, me diz um negócio, eu esperava que você e seus irmãos estivessem todos muito aperreados, muito pela perda do pai de vocês, mas eu estou vendo aqui diferente. Eu digo, sabe por quê? Sabe quem é que faz a diferença? É Jesus. É o Senhor que faz a diferença. E eu tive a oportunidade de, alguns meses depois, pregar para aquela pessoa, declarar que somente Jesus Cristo é o Senhor, e poder ver ele fazer uma declaração tremenda para o Senhor, e pouco tempo depois partiu para a glória. O nosso testemunho, mas não pode ser um testemunho onde a gente está representando, não, tem que ser um testemunho aqui de dentro, tem que ser um testemunho vivo. A gente sente, a gente chora, mas a gente não desespera, porque a gente está ciente de que a separação, ela é temporária. Não perdemos, apenas estaremos separados por algum tempo, mas temos a eternidade, ficaremos juntos, aleluia. Ah, meus amados irmãos, quantas bênçãos o Senhor tem preparadas para derramar sobre a sua igreja. Em Cristo, temos a certeza de que jamais seremos desamparados. Agora, irmãos, eu não sei você, mas nós estamos celebrando a penúltima ceia do ano de 2021. Mas eu fico ansiando, quando termina a ceia, termina o último culto de ceia, eu já fico pensando no outro que vem. É um momento tão especial. É algo que o Senhor opera no nosso ser. Uma alegria, uma paz. A certeza de que, mesmo diante de tantas lutas, tantas decepções, tantas dificuldades, nós somos sustentados pelo Deus eterno, aquele que está presente em todos os momentos, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aleluia. Se você é discípulo de Cristo, então você tem que ter comunhão com Ele. O cara pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis todinha, mas se ele não viver essa palavra, de nada adianta. Eu já falei que Deus não procura
religiosos, mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem não tem compromisso com Jesus está fora da sua comunhão. Ter comunhão com o Senhor. Em nosso texto básico está escrito: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A Páscoa tinha chegado ao fim, e agora Jesus institui a ceia do Senhor. Não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo, e o vinho simbolizando o seu sangue. A Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. A ceia aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício foi único, perfeito e absoluto. Glória a Deus. Jesus partiu o pão, tomou o cálice e deu graças. Pão e vinho são simbolismos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos diz o seguinte: a ordenança é o símbolo visível de uma graça invisível. Aleluia. A ordenança é o símbolo visível de uma graça invisível. Que maravilhosa graça! A salvação nunca veio e jamais virá pelas obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente vê lá o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Então o Senhor sonda o nosso coração. Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, pensamentos que ainda teremos. Então nada passa desapercebido dele. Eu não sei como você está na caminhada. Se você está cansado, Ele sustenta com seu braço forte. Ele dá o seu ombro para você encostar a cabeça. Ele livra e protege. Ele prepara o melhor. Eu não posso ver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com instruções somente teóricas. Eu não consigo ver isso. Porque eu entendo que tudo aquilo que foi escrito para o povo de Deus, para que pudéssemos ter orientação, para que pudéssemos ter o conhecimento. Nós não descobrimos coisa alguma, é o Senhor quem se apresenta, é o Senhor quem nos faz saber. Aí Moisés perguntou: mas Senhor, eu vou voltar lá aquele povo rebelde, aquela terra que tem tantos deuses, e por certo eles me perguntarão: qual Deus que está mandando você, Moisés? O que é que eu vou dizer para aquele povo, Senhor? Aí o Senhor diz: fala assim, Moisés, fala que o eu sou te enviou. Aleluia. O eu sou nos salvou. O eu sou nos tem protegido. O eu sou nos tem guardado. O eu sou nos tem perdoado. O eu sou nos tem concedido a oportunidade de viver mais uma vez. O eu sou nos prepara para que possamos viver para o louvor da sua glória. É isso. Se você puder, dá uma olhada para a sua vida. Cada um, para a sua vida, não é para a vida dos outros, para a sua. Somente Deus pode sondar o coração, conhecer as verdadeiras motivações das pessoas. Isso significa que nada fica oculto diante dele. Mais uma vez digo isso.
mas Ele é o único que tem poder para perdoar. Ele perdoa os nossos pecados e iniquidades e deles não lembra mais. Então, igreja, andar em verdade, fidelidade, amor, graça e misericórdia. Por favor, nunca pense que isso significa viver melhor do que os outros. A Bíblia nos diz que nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor da carta aos Hebreus, ele escreve isso de uma forma muito clara. A santificação segundo o conceito do mundo não tem nada a ver com a santificação segundo o conceito divino. A santificação segundo o conceito divino significa rejeitar totalmente tudo aquilo que é contrário aos princípios determinados por Deus para a vida daqueles que estão em Cristo. Jesus ofereceu o seu corpo por nós. O seu sangue foi derramado em favor de muitos. O sangue de Jesus. Jesus ofereceu o seu corpo por nós. O seu sangue foi derramado em favor de muitos e não de todos. Por quê, pastor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É para aquele que nele crê, aleluia. Nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós, aleluia. O ativismo não provém de Deus. Eu vou para tal equipe, eu vou para tal equipe, eu vou para tal, eu não posso parar, eu tenho que estar na igreja domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. Isso é ativismo. Mas abre o coração e deixa Jesus reinar. Deixa Ele dirigir. Deixa Ele ir à tua frente. Deixa Ele estar na tua retaguarda. Deixa Ele estar do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Deixa Ele lutar as suas lutas. Irmãos, Deus age nos consolando, confortando, capacitando, fortalecendo, ensinando, nos fazendo lembrar das palavras e promessas feitas por Jesus Cristo. Agora, eu encerro dizendo: o Senhor trabalha nos preparando para que possamos enfrentar as adversidades da vida e entrar na nova Jerusalém celestial. Eu vou para lá, e você? Aleluia, estaremos todos juntos. Como Moisés disse: Senhor, que não fique nenhuma unhazinha do teu povo aqui, mas que todos estejamos juntos, reinando eternamente com o Altíssimo. Pegue as desilusões, as decepções, as traições, as perdas, e coloque sobre o Senhor. Lance sobre Ele. 1 de Pedro 5,7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nos escritos mais antigos está escrito: lançai sobre Ele tudo aquilo que está te enforcando, tudo aquilo que está te impedindo de respirar. Eu não sei você, mas quando está com muita coisa, né? Muita coisa na cabeça, a respiração fica curta, né? Aí o Senhor diz assim: é para lançar sobre Ele o que está fazendo você respirar curto. Lance sobre Ele. E pense em uma coisa: tudo isso vai passar. Vai passar. Vai passar. Suporte mais um pouco. Ele está sustentando você. Ele está nos sustentando. Tudo vai passar. E não esqueça que Ele é o nosso provedor. Ele não esquece da gente. Tudo vai passar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos todos de pé. Que louvor.